Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vou fazer mais um exercício aqui sobre frações, tá? Frações do todo. Lembrando que já comentei, quando a gente falar o todo, pode ser o quê? Uma quantidade toda de pessoa, uma quantidade inteira de um dinheiro, de um salário. Nesse exemplo aqui, a gente está falando de eleitores. Então, o todo aqui, quando a gente falar fração de um todo, é uma parte de um todo, em que o todo aqui seria uma quantidade, uma certa quantidade de eleitores. Que aqui no caso está levando em consideração 5 mil eleitores. Tá? Poderia ser uma outra pesquisa com uma outra quantidade, com 3 mil eleitores, com 20 mil eleitores. Tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, o todo vão ser uma certa quantidade que vão ser 5 mil eleitores. Tá? Então, quando a gente falar de fração do todo, vai ser uma parte desses eleitores. Tá? Então, a gente tem lá 5 mil eleitores, em que 6 décimos desses eleitores, ou seja, 6 décimos de 5 mil, votaram no candidato José. E os demais, ou seja, os que sobraram, votaram no candidato Pedro. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, em relação à quantidade de eleitores que votaram no José, a gente não tem a quantidade em números, a gente tem a quantidade em fração, tá? Que é uma forma de representação também. Tá? O objetivo aqui é fazer o quê? Quantos eleitores votaram no candidato José? A informação que a gente tem é que 6 décimos dos eleitores votaram no candidato José. Então, vamos lá. Então, a gente vai indicar aqui 6 décimos. O que significa, antes da gente continuar, o que significa essa fração 6 décimos? Tá? Significa o quê? Que eu vou dividir esses 5 mil eleitores em 10 partes iguais e vou pegar 6 partes. Tá? Esses 6 décimos significa que eu vou dividir em 10 partes iguais e vou pegar 6 partes. Então, o objetivo é calcular essa quantidade. Tá? Então, 6 décimos de quanto? A gente está falando de quantos eleitores? De 5 mil. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer ali? Primeiro, dividir esses 5 mil. Eu vou pegar esses 5 mil eleitores e vou dividir em 10 partes iguais. Ok? Dividindo em 10 partes iguais, eu vou ter um décimo. Tá? Dividindo em 10 partes iguais, eu vou ter um décimo. Eu vou ter uma parte dessas 10 representa quantas pessoas? É isso que eu vou fazer, calcular aqui. E depois de fazer essa conta de 5 mil dividido por 10, eu vou multiplicar por 6. Tá? Porque eu tenho 6 de um total de 10. 6 décimos significa que eu vou pegar 6 partes de um total de 10. Tá? Então vamos fazer essa conta que é simplesmente dá para fazer até de cabeça, né? Não tem necessidade de a gente fazer aquela continha lá. Aqui dá até para fazer de cabeça. Dividir por 10 é fácil de fazer. Ok? O que significa dividir por 10? É como se eu tivesse aqui os 5 mil e a vírgula estaria aqui, ó. Só que eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Dividir por 10 já dá uma vírgula, a vírgula, uma casa para a esquerda. Então fica 500,0. 500,0 é a mesma coisa que 500. Tá? Então, dividir por 10, 100 mil é fácil. Tá? Dividir por 10, eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Se eu fosse dividir por 100, eu andaria duas casas para a esquerda e assim por diante. Então, já temos aqui que 5 mil dividido por 10 dá 500. 500 é uma parte de um total de 10. Então, cada parte dessas 10 vale 500 eleitores. Agora tem que multiplicar por 6. Ok? Fazer essa conta aqui, dá até para fazer de cabeça também, mas se quiser, faça uma conta aí para poder conferir. 500 vezes 6, olha a tabuada do 6 e do 5 aqui. Ó. 6 vezes 5 dá 30. Ok? 6 vezes 5 dá 6 vezes 5 dá 30. Agora eu quero fazer 6 vezes 500. Então isso vai dar 3 mil. Ok? 3 mil, então significa o quê? 6 décimos de 500, isso corresponde a 3 mil eleitores. Ou seja, a gente tem que 3 mil eleitores votaram no José. Ok? Então essa fração 6 décimos equivale a 3 mil eleitores que votaram no José. Show? Depois aqui a próxima pergunta é: quantos eleitores votaram no candidato Pedro? Ora, a quantidade de eleitores que votaram no Pedro vai ser a quantidade total de eleitores da pesquisa. Quantos eleitores eu tenho na pesquisa? Eu tenho 5 mil. Certo? Eu vou subtrair, eu vou fazer menos, ou seja, eu vou subtrair a quantidade de eleitores que votaram no José, que foram 3 mil. A informação que a gente obteve no item anterior. Está fazendo o total, menos os 3 mil que votaram no José, vão sobrar os que votaram no Pedro. Então, 5 mil menos 3 mil,
2.000 eleitores que votaram no Pedro. Tá? 2.000 são eleitores do Pedro. Ok? Então, aqui eu vou ter a próxima pergunta, que é o quê? Que fração dos eleitores representa os que votaram no candidato Pedro? Que fração, ou seja, estou interessado em saber qual é a fração que representa a quantidade de eleitores que votaram no Pedro, né? Representado por um desenho, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente já sabe que 2.000 eleitores votaram no Pedro, tá? Mas eu quero saber a informação na forma de fração. A gente já sabe que 3.000 eleitores votaram no José, e isso corresponde a 6/10 dos eleitores que votaram no José. A gente já sabe que 2.000 eleitores votaram no Pedro, eu quero saber qual é a fração que corresponde a esses 2.000 que votaram no Pedro, ok? Então vamos lá. A gente tem um desenho aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que 10 pedaços? Porque eu estou falando de décimos. Então, vamos representar primeiro aqui os eleitores que votaram no José. Foram quantos? 6/10. Então tem aqui 1/10, esse 1, no total de 10 aqui, essa uma parte que está representada aqui, corresponde a 500 eleitores. É 1/10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 partes de um total de 10, esses 6/10 votaram no José. Quantas partes que sobraram aqui, ó? O que a gente vai fazer aqui, ó? Então, vão sobrar aqui 1, 2, 3, 4. Okay? Então, essa representação aqui, ó, 6 de um total de 10, 6/10 votaram no José. O que sobrou foram aqui, ó. Foram 4 de um total de 10 que votaram no Pedro. Ok? Um total de 10. Então, recapitulando. Essas 4 partes aqui, 4 partes iguais de um total de 10, ou seja, 4/10, é a fração que representa os eleitores do Pedro. Ok? 6/10 votaram no José e 4/10 votaram no Pedro. Perfeito? Muito bem, vamos seguir para o próximo aqui. Então a gente tem o que ali? Questão 2. Um funcionário ganha R$2.520 de salário, sabendo que ele gasta 2/7 do salário com alimentação. Quanto ele gasta com alimentação? Primeiro vamos entender isso aqui. O todo aqui nesse caso vão ser o salário todo, de R$2.520. Vamos entender essa fração aqui. O que significa essa fração 2/7? Significa o quê? Que eu tenho 7 partes iguais, eu vou dividir o salário em 7 partes iguais, e duas dessas 7 partes iguais, o funcionário vai gastar com alimentação. Tá? Então, o objetivo aqui primeiro é saber o quê? Quanto ele gasta com alimentação. A única informação que eu tenho é na forma de fração. Eu quero saber na quantidade de reais. Então, eu vou pegar, eu tenho o quê? 2/7 do todo. Quem é o todo aqui? R$2.520. Tá? Esse vírgula 00 aqui não tem necessidade de colocar. R$2.520. Não precisa botar o vírgula 00. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? 2.520, eu vou dividir por 7. Eu vou dividir por 7 partes iguais. Quando eu divido 2.520 por 7, eu obtenho uma dessas 7 partes. Ok? Depois eu vou multiplicar por 2, porque eu vou pegar duas dessas 7 partes iguais. Então, vamos primeiramente fazer essa conta aí. 2.520 dividido por 7. Então, vou pegar o 2 aqui, não dá, vamos pegar o 25. Lembrando que dividir por 7 é a tabuada do 7. Então, fiquem ligados aí. Tá? Então, 7 vezes quanto? Que vai dar mais próximo de 25. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Então, vai passar aqui do 25. Então, vai ser o 3. 7 vezes 3 dá 21. Para 25, restam 4. Vou baixar aqui o 2. Então, vou para 42. Tabuada do 7 novamente. 42 dividido por 7.
Que número que multiplicado por 7 que vai dar 42, ou mais próximo, que seja menor, mas mais próximo de 42. Então, se eu pegar 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42. Opa, então vai ser o 6. Não precisava de dar exatamente 42, mas tinha que ser um número mais próximo de 42, ou exatamente 42, que no caso foi 42. Então, 7 vezes 6, 42. Para 42 resta 0. Repare que tem mais um zerinho para poder baixar aqui, ó. Se eu baixar um 0, vai ficar 0, 0. 0, 0, na verdade, é o quê? Isso tudo aqui é 0, tá? Então, fica o quê? 0 dividido por 7. Que número que multiplicado por 7 que dá 0? Ora, bolas, é o 0. 0 vezes 7 dá 0. Para 0, resta 0. Ok? Então, 2.520 dividido por 7 vai dar 360. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, 2.520 dividido por 7, isso aqui vai dar 360. E agora, esse 360 é uma das 7 partes, que agora vamos multiplicar por 2. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? 360 dividido por... Perdão, 360 vezes 2. Então, vamos lá. 360, que eu vou multiplicar por 2. Ok? Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12 e vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Então, total de 720. Ou seja, 720, perdão essa palavra reais aqui, mas aqui não faz... Ah, é aqui mesmo. É reais. É que está certo aqui. Ok? Então, 2 sétimos de 2.520, eu dividi 2.520 por 7, achei 360, que é uma parte dessa 7. Multiplico por 2, porque eu gasto 2 partes de um total de 7. Eu gasto 2 sétimos com alimentação. Então, 360 é uma parte, vezes 2 dá 720. Então, 2 sétimos que ele gasta com alimentação, 2 sétimos do salário com alimentação, equivale a 720 reais. Ok? Então, ele gasta 720 reais com alimentação. Ok? Então, agora, o que a gente falta fazer? Aqui, no próximo item, quanto sobra para outras despesas? Então, vamos lá. Vou pegar todo o salário, que é 2.520, e ele gasta quanto? 720. Ele gasta 720 com alimentação. Então, do total do salário, tirando 720, vai ser o que ele gasta, vai ser o que sobra para outras despesas. Então, R$1.800, que é o que vai sobrar para outras despesas. Show? Agora, para poder fechar aqui, a gente tem a seguinte situação. Que fração corresponde ao restante do salário? A gente já sabe que 2 sétimos do salário ele gasta com alimentação e isso equivale a R$720. A gente já sabe também que R$1.800 é o que sobra para outras despesas. O que eu quero saber agora aqui é esses R$1.800 equivale a qual fração em relação ao todo, em relação ao salário todo. Lembrando que a gente tem o que aqui? 1/10 aqui equivale a R$720, desculpa, a 360, que a gente já viu aqui. Uma parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repare que eu tenho 7 partes iguais aqui. Okay? Agora, dessas 7 partes iguais, eu tenho quantas partes com alimentação? Ó, uma, de acordo com o problema lá, duas. Duas partes, duas dessas 7 partes gastam com alimentação. Então, todas essas partes aqui que sobraram aqui vai ser que corresponde a esses R$1.800 que são para outras despesas. Então, vamos contar quantas tem aí. Então, aqui eu tenho, vamos lá representar aqui, por um outro símbolo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, das 7 partes, 2 partes, 2 sétimos com alimentação, e essas outras 5 partes, de um total de 7, com outras despesas. Então, 5 de um total de 7, 5 sétimos do salário é a fração que corresponde ao restante do salário.